Fala galera do canal Futuro Militar, tudo bem? Professor Europe aqui. E hoje a gente vai entrar em um assunto que é importantíssimo na matemática, tá? Que é o assunto de frações, beleza? Galera, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? Não subestime nenhum assunto, tá? Porque muita gente acha que esse assunto é simples e aí já vai até pular essa aula. Mas aí o que acontece? Eu, na minha experiência de professor, de vez em quando eu estou na sala de aula, eu estou ensinando assuntos mais complicados, né? Tipo trigonometria, números complexos, essas coisas, né? E aí o aluno vai tentar resolver o problema, não consegue. E eu vou ver o que ele está fazendo de errado. Muitas vezes, tá? Muitas vezes mesmo, eu vejo que o camarada está se enrolando na hora de fazer frações, tá certo? Então é o que eu sempre falo para vocês, fortaleça a sua base, que depois o resto da matemática vai ficar fácil, tá? Então fortalecer frações vai te dar um ganho muito grande lá na frente, tá certo? E hoje a minha meta é que você nunca mais vai ter problema na hora que estiver resolvendo um problema com frações na sua vida, tá certo? E não é difícil não, galera. Vocês vão ver aqui que não tem nenhuma complicação, nada de anormal, tá certo? Então, sem mais enrolação, vamos lá, né? Vamos começar. Primeira coisa aí que a gente tem que saber é a notação, tá? Geralmente, quando você vira uma fração, vai ser assim, ó, vai ter um número aqui em cima dividido por outro número aqui embaixo. Esse número que vem aqui em cima, a gente chama de numerador, tá? Vou até anotar aqui, ó, numerador. E esse número que vem aqui embaixo é o que a gente chama de denominador. Então, você está olhando lá um problema e apareceu isso aqui, ó, 1 sobre 2. Tá certo? Esse cara que está aqui em cima é o numerador e esse cara que está aqui embaixo é o denominador. Tá certo? Mas o que significa essa fração 1 sobre 2, né? Uma outra fração aqui, 2 sobre 3. O que significaria isso, né? Galera, essa parte que está aqui em cima é a quantidade de parte que você vai estar pegando, tá? Que você vai estar tomando. E essa parte que está aqui embaixo é o número total de partes do seu elemento, do seu conjunto, tá? Ah, professor, ficou complicado, não entendi. Vamos ver com figurinha aqui, você vai ver que vai ficar mais fácil. Ó, olha para essa circunferência aqui. Qual o número total de partes que ela tem? 5, né? Foi dividido em 5 partes. Então, ó, eu já sei que o meu denominador aqui vai ser 5. E quantas partes estão pintadas aqui? No caso, quantas partes eu tomei? 2, né? Então, ó, a fração que representa essa figura daqui é 2 sobre 5, né? Ou 2/5, tá ok? E aqui, esse quadrado aqui, ele foi dividido em 4 partes, não foi? Então, ó, o denominador vai ser 4 e eu tomei 3 partes, né? Então, a minha fração seria 3/4. Tranquilo aí, pessoal? Outro detalhe aí, galera, é que a gente tem as frações próprias e as frações impróprias, tá? A gente vai falar que uma fração é própria quando o numerador for menor, tá? For menor que o denominador. E ao contrário, ela vai ser imprópria quando o meu numerador for maior que o meu denominador, tá certo? Então é só uma questão de nomenclatura para vocês saberem, né? Se aparecer alguma coisa desse estilo aí na prova, você já sabe o que significa, tá certo? E vamos continuando aí. Frações equivalentes. São frações que representam a mesma parte do todo. Tá, vamos analisar isso aqui, né? Olha para essas 3 figuras que eu coloquei aqui. Se eu fosse transformar essa figura aqui numa fração, como é que eu faria? Ó, eu dividi o círculo aqui em 2 partes, né? Então a gente já sabe que o denominador vai ser 2. E eu pintei aqui uma parte, né? Então seria 1 sobre 2. E esse daqui, o que aconteceu? Eu dividi em 4 partes, né? O denominador vai ser 4. E eu tomei 2 partes, né? Eu pintei 2 partes. Por último, essa figura aqui eu dividi em 6 partes, né? Galera, eu estou considerando divisões em partes iguais, tá? E eu peguei aqui essas 3 partes pintadas. Então, 3 sobre 6, certo?
Essas três frações aí, a princípio, elas são diferentes, né? Mas repara, vê se você concorda comigo. Nessas três figuras, eu pintei metade do círculo, não foi? Ó, metade, metade e metade, né? Então, apesar de elas parecerem diferentes, na verdade, elas representam a mesma coisa. Daí que surge o nome. A gente fala que essas frações são equivalentes, tá certo? E uma forma prática aí para você gerar frações equivalentes é multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Quer ver? Imagina que eu te dou essa fração aqui, 3 sobre 5, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2, tá? Quando eu faço isso, eu estou gerando uma fração equivalente. Então, 6 sobre 10. Beleza? Vou apagar aqui esse vezes 2. Agora eu vou multiplicar por 3, tá? Em cima e embaixo. Multiplicando por 3, em cima e embaixo. Sempre para gerar frações equivalentes, você tem que fazer isso, tá? O número que você multiplicar em cima vai ser o número que você vai multiplicar embaixo. Então, daria, deixa eu botar aqui de azul, daria 9 sobre 15, tá? Todas essas frações aí são equivalentes, tá certo? E aqui eu poderia multiplicar por qualquer número, tá? Se eu quisesse multiplicar, sei lá, por 80, ia dar uma fração equivalente da mesma forma, tá? Você pode achar infinitas frações equivalentes para isso aí, beleza? E, prosseguindo aí, redução de frações ao mesmo denominador. A ideia para resolver esse tipo de problema é a gente transformar essas frações em frações equivalentes, só que com o mesmo denominador, tá certo? Como é que você vai fazer para resolver isso, tá? Você vai pegar o denominador da primeira e o denominador da segunda. Aí você vai tirar o MMC desses caras, tá? No caso aqui, o MMC de 3 e 5, tá certo? Se você não lembra como tira MMC, não tem problema, tá? Nas próximas aulas aí, a gente vai fazer uma videoaula aí específica falando de MMC e MDC, tá certo? Mas se você lembra como é que faz, basicamente você coloca o 3 e o 5 aqui, né? Coloca uma reta aqui do lado, né? Uma divisória. E aí agora é só vir dividindo, né? Aqui dá para dividir por 3, vai virar 1 e 5, né? E agora só dá para dividir por 5, tá? No caso, o MMC vai ser o produto desses dois caras, que dá 15, tá certo? Repito, se não sabe tirar o MMC ainda, se nunca viu isso, não tem problema. Nas próximas aulas, a gente vai explicar isso daí, certo? Tá, beleza. O que eu faço com esse 15? Você vai pegar esse 15, esse MMC, e vai dividir por esse cara. 15 dividido por 5 dá 3. Concorda comigo? Então, você vai multiplicar aqui por 3 em cima e embaixo. Aquele esquema lá da fração equivalente que a gente viu agora há pouco. Então, você vai multiplicar aqui assim, tá? E aí vai dar quanto aqui? 9 sobre 15, né? Agora, vamos fazer a mesma coisa nessa fração aqui de baixo. Você vai pegar o seu MMC e vai dividir pelo denominador. 15 dividido por 3 dá 5, né? Então, eu tenho que multiplicar por 5 em cima e embaixo. Beleza, galera? Receitinha de bolo, né? É a mesma coisa que você vai fazer em qualquer problema desse. Tá certo? Então, 10 sobre 15. Beleza? Repara aqui no seguinte. Você tinha aí duas frações, né? O 3/5 e o 2/3. Elas estavam com denominadores diferentes. Agora, eu transformei ela em frações que estão com o mesmo denominador. Tá certo? E vamos aí ver mais um exemplo disso daí, tá? Agora eu quero reduzir essas três frações todas ao mesmo denominador, tá? A ideia é a mesma. Você vai começar tirando o MMC dos denominadores, tá?
É bem comum a gente fazer isso quando estiver trabalhando com fração, tá? MMC dos denominadores. No caso aqui eu preciso tirar o MMC dos números 4, 6 e 3, tá certo? Então vamos fazer esse MMC aqui embaixo, né? 4, 6 e 3, tá? Coloca aqui minha divisória, né? Dá para dividir tudo por 2. Vai ficar 2, 3 e 3. Dá para dividir por 2 de novo. Vai dar 1, 3 e 3. E dá para dividir tudo por 3, né? Então, ó, 1 e 1. Certo? Multiplica todo mundo aqui que vai dar um MMC, né? Isso vai dar 12. Tá certo? Então, meu MMC é 12. Vou colocar essas frações aqui, ó. 3 quartos, 7 sextos e 1 terço, né? Certo? Aí o que eu tinha te falado? Você vai pegar o MMC, que é 12, e vai dividir pelo denominador. 12 dividido por 4 dá 3, né? Ou seja, você vai multiplicar por 3 em cima e embaixo. Tá? Quanto que vai dar isso? 9 dividido por 12. Beleza? Resolvi já a primeira fração, né? A segunda, ó, o MMC é 12, 12 por 6, 2, então eu multiplico por 2, em cima e embaixo, né? Isso vai dar 14 sobre 12. Mesma coisa aqui, ó, 12 dividido por 3 dá 4, né? Então, ó, 4 em cima, 4 embaixo. Isso vai dar quanto? 4 vezes 1, 4, né? 4 vezes 3, 12. Repara que ficou todo mundo com o mesmo denominador. O meu problema está resolvido. Continuando então, galera, vamos agora para comparação de frações, né? A gente tem duas situações possíveis na hora de comparar a fração, tá? Comparar basicamente é saber qual fração é maior, qual fração é menor, tá certo? E a gente pode ter as frações com denominadores iguais, né? Que é muito fácil de você saber qual é maior e qual é menor, né? Se o denominador for igual, ó, até destacar aqui, esse denominador é igual a esse, a fração maior vai ser aquela que tiver o maior numerador, tá certo? Então, ó, eu posso dizer que 3 sétimos é maior que 2 sobre 7, beleza? Muito simples. Denominadores iguais, a fração maior vai ser a que tiver o maior numerador. Agora, quando as frações estiverem com denominadores diferentes, aí a situação é um pouco diferente, tá? Por quê? Antes de você afirmar quem que é maior e quem que é menor, você vai ter que reduzir elas ao mesmo denominador, tá certo? Então, ó, essa fração 4 terços e essa fração 13 sobre 10, eu tenho que passar elas para o mesmo denominador, tá? Vou colocar escrito elas aqui, tá? 4 terços e 13 sobre 10, tá certo? Para fazer isso, a gente já viu que tem que fazer o MMC, né? No caso ali é o MMC entre 3 e 10, tá? Tá certo? Então vamos lá, né? Vamos armar aqui o esqueminha clássico de MMC. No caso, dá para dividir por 2 aqui, né? Vai continuar 3 e aqui vai virar 5. Dá para dividir por 3 agora, aqui vai virar 1 e aqui vai continuar 5. E dá para dividir por 5 agora, vai dar 1 e 1. Tá certo? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, meu MMC vale 30, tá certo? Ó, repara, o que eu faço aqui para reduzir as frações ao mesmo denominador, né? Pego o MMC e divido pelo denominador. 30 por 3, 10, né? Então, tem que multiplicar por 10 aqui e aqui. Isso vai dar 40 sobre 30. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nessa fração, tá? Vou pegar o 30, né, o MMC, vou dividir pelo denominador que é 10. Isso vai dar 3, né? Então, ó, multiplico por 3 em cima e embaixo, tá certo?
Isso vai dar 39 sobre 30, tá? Galera, feito isso, vai ficar muito fácil de você ver quem é o maior e quem é o menor, né? Por quê? Ó, o denominador agora é 40. E o denominador, aliás, desculpa, né? O numerador desse aqui é o 40 e o numerador desse daqui é o 39. Quem que é o maior? 40, né? Então, ó, eu posso dizer que o 4/3 é maior que 3 sobre 10. Tá certo, galera? Não tem mistério nenhum isso, tá? Você reduz todo mundo ao mesmo denominador, depois você vê quem tem o maior numerador. Beleza? Pessoal, vamos agora aí para uma das partes mais importantes de frações, tá? Que é a gente saber fazer operações com as frações. Como assim operações? Fazer soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Porque o que geralmente aparece nos problemas é para você somar, você multiplicar frações, e é aí que a galera se perde, tá? Então, muita atenção aqui, que agora você não vai mais ter problema com isso, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro caso aí de adição e subtração de frações é quando a gente tem denominadores iguais, tá? Então, por exemplo, ó, se eu quero somar essas duas frações e eu estou vendo aqui que o denominador delas é igual, para eu resolver isso é muito simples, tá? Basta eu somar os numeradores. Então, ó, 14 mais 5, 19. E o denominador eu repito, tá? Não caia na besteira de achar que você tem que somar os denominadores, tá? Senão é dar 19 sobre 6. Beleza? Isso está errado. Vou repetir. Quando você tem soma de frações com denominador igual, você soma os numeradores e repete o denominador. Tá certo? Funciona para soma. Funciona para subtração também? Funciona. Quer ver outro exemplo? Ó, imagina que você tem 21 sobre 5 menos 4 sobre 5. Você vai fazer a mesma coisa. Ó. Você vai subtrair os numeradores, né? Vai dar 17, e vai repetir o denominador. Tá certo? Então, esse é o esquema para quando a gente tem denominadores iguais. E se tá, você pegar uma questão e essa questão tiver denominadores diferentes, o que você vai fazer? Galera, para você fazer isso, você vai ter que fazer aquele esquema de reduzir ao mesmo denominador, tá? Que a gente estava fazendo aí agora há pouco. E como é que eu faço isso? Aquele mesmo esquema, você vai começar tirando o MMC dos denominadores. Então, ó, vamos começar fazendo o MMC de 6, 4 e 5. Tá? Como é que eu faço isso? Só montar o esqueminha, né? 6, 4 e 5. Tá certo? Montou o esquema aqui de MMC, fica fácil, né? Dá para dividir por 2, vai dar 3, 2 e 5, né? O 5 não divide por 2. Dá para dividir por 2 de novo, ó. O 3 não divide por 2, então continua 3. 2 dividido por 2 dá 1. E 5 dividido por 2 não dá, né? Então continua 5. Por 3 vai dar 1, 1 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Certo? Então, meu MMC é 60. Aí, o que eu falei para você fazer depois disso, né? Você pegava o MMC e dividia pelo denominador, né? 60 dividido por 6 dá 10, né? Então, ó, vamos multiplicar por 10 em cima e embaixo, né? A segunda fração vai ficar 60 dividido por 4, né? 15. Tá certo? E a terceira, 60 dividido por 5 dá 12, né? Então, ó, multiplico por 12 em cima e embaixo. Só que para escrever isso de forma mais rápida e a gente não perder tempo, eu costumo fazer de outro jeito. Ó. Deixa eu apagar aqui para eu mostrar como é que eu costumo fazer aí para ganhar tempo. Ganhar tempo na escrita, né? Você pega e faz assim, ó, 60 dividido por 6 dá 10. Aí você pega aqui e coloca aqui embaixo. Tá? 60 dividido por 4, 15.
60 dividido por 5. 12. Eu sei que a minha letra é feia, tá, galera? Mas o que importa aí é o conteúdo, tá? E aí, vamos lá, né? O que você vai fazer? Você vai pegar esse 10 e multiplicar com esse cara que está aqui em cima. 10 vezes 5, 50. Professor, prefiro fazer lá daquele outro jeito que você estava fazendo. Tem problema? Não, tem problema nenhum, tá? É questão de preferência pessoal mesmo. 15 vezes 7, 105. Tá? 12 vezes 6, 72. E aqui embaixo, ó, você vai repetir o MMC. Tá certo? O MMC era 60. Então, quanto que vai dar isso aí? 50 mais 105, 155, né? 155 menos 72 dá 83. Então, a resposta aí vai ser 83 sobre 60. Tá certo, galera? Muito importante saber fazer isso, tá? Fazer soma e subtração de frações, tá certo? Próximo tópico aí, multiplicação de frações, tá? Esse é muito simples, tá? É só você multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, ó, 3 vezes 6, 18. 7 vezes 5, 35. Pronto. Só isso, tá? Zero mistério. Isso aí. E divisão de fração, vou até escrever aqui, tá? Para quem não se lembra. Mas, para a gente fazer divisão de fração, a gente vai fazer esse seguinte processo. Ó. Você vai repetir. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? É esse aqui o processo que você tem que fazer. Como assim, professor? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó, tá vendo aqui a primeira fração? Você vai repetir. Tá? E você vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, ó, 7 sobre 5. Tá certo? Esses dois pontinhos aqui é o símbolo de dividido, tá? Agora, multiplicar a fração é fácil, né? 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Tá certo? Então, gravem esse processozinho daqui, tá? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E para finalizar esse assunto, eu vou falar aí para vocês de simplificação de frações, tá? Como é que você faz para simplificar uma fração? Por exemplo, quero simplificar 28 sobre 16. Vê se você concorda comigo. Esse camarada aqui de cima, ele é par, né? E esse denominador também é par. Então, eu posso dividir essa fração por 2, tanto em cima quanto embaixo, tá? Então, ó, vou dividir. Deixa eu fazer aqui de outra cor. Vou dividir por 2, tanto em cima quanto embaixo. Isso daqui vai dar quanto? 14 sobre 8. Ó, ainda tem um número par em cima e um número par embaixo, né? Então, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo de novo, né? Tá certo? Isso vai dar 7 sobre 4. Beleza? Se você fosse mais safo ainda, você podia ter feito direto isso aqui, ó. Você tinha 28 sobre 16. Você podia ter reparado o seguinte. Esse camarada aqui de cima é múltiplo de 4. Esse camarada aqui de baixo também é múltiplo de 4. Então, eu divido por 4 em cima e embaixo. Que aí você já ia achar direto o 7 sobre 4. Tá certo? Você repara que dá mesmo resultado, né? Só que aqui você já sai direto. Tá? Esse daqui, 33 sobre 27. Esse camarada aqui de cima não é múltiplo de 3? Então, aliás, desculpa. Tanto o camarada de cima quanto o camarada de baixo são múltiplos de 3, né? Então, eu posso dividir por 3 em cima e embaixo. Certo? Vai dar 11 sobre 9. Tá? O de baixo. Ó, né? Par em cima e par embaixo. Divido por 2, tanto em cima quanto embaixo. Isso vai dar quanto? 27 sobre 12. Posso parar por aí? Até pode, né? Mas dá para a gente simplificar mais ainda. Concorda comigo? Múltiplo de 3 em cima, múltiplo de 3 embaixo. Então, ó,
divide por 3 aqui, divide por 3 aqui. Isso vai dar 9 sobre 4. Agora sim, eu simplifiquei até o máximo, né? E de novo, eu podia ter sido malandro aqui, né? Você tem 54 sobre 24, ó, você pode dividir por 6 direto, né? Tanto em cima quanto embaixo, né? Tanto o 54 é múltiplo de 6, quanto o 24 é múltiplo de 6. Então, isso daqui ia dar 9 sobre 4. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aula de frações, tá? Falei de tudo que tem de importante para você saber a respeito. Falei de como que você soma, subtrai, multiplica, divide. Falei de fração imprópria, fração própria. Falei de tudo aí, né? E é isso aí. Se gostou, não deixa de dar curtida aí no vídeo, tá? E segue a gente também lá no nosso Instagram, tá? futuromilitar.oficial. Então é isso, galera. Valeu, abraço.